Iniciar a gravação agora. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula de desenvolvimento de aplicativo Zoom. Hoje é a nossa primeira aula síncrona, onde eu vou fazer uma apresentação de como é que vai ser a nossa disciplina e como é que vai ser a dinâmica do nosso estudo. Me chamo Adilson Oliveira Cruz, eu sou mestre em informática, doutorando em educação, e eu vou passar para vocês agora como é que vai ser a nossa disciplina. A nossa disciplina, como o próprio nome já diz, é sobre desenvolvimento de aplicativos Zoom. Às vezes a gente conhece aplicativos como qualquer tipo de software que a gente desenvolve para ser utilizado por usuários, né? No caso, aplicativos, a gente vai focar em aplicativos móveis. A ideia é focar no desenvolvimento de aplicativos móveis, porque se vocês deram uma olhada no plano de pedagógico do curso, vocês vão ver que essa disciplina foi dividida em 3 partes, porque de tão complexo e amplo que é esse assunto. Nessa disciplina agora, a gente vai compreender e aplicar a parte básica, as estruturas básicas para desenvolvimento de aplicativos móveis, e para isso a gente vai ter uma parte, vou dizer assim, uns 25% mais ou menos da disciplina teórica, o resto é tudo prática. Vai ter uma teoria para embasar vocês nessa parte de aplicativos móveis, como é que é o mercado, quais são exemplos de negócio de sucesso, como esses dispositivos atualmente eles estão mudando, né, como a gente vive, e como é que eles vão mudar no futuro. Acho que todo mundo praticamente deve ter um dispositivo móvel, um smartphone, geralmente, só que a ideia é que isso se espalhe cada vez mais. Até, para vocês terem ideia, até os anos 2000, mais ou menos, um desafio da computação, a parte do mercado, era conseguir ter um computador por menos de $1.000. E você pensar em computador como um dispositivo mais amplo, como os celulares, por exemplo, hoje é fácil se conseguir um smartphone por menos de $1.000. $1.000 é uma quantia considerável, mesmo com os preços que geralmente a gente paga mais aqui no Brasil. Agora, se você pensar em outros dispositivos móveis, como tablet, smartwatches e outros dispositivos do tipo, vocês vão ver que a ideia, a possibilidade de crescimento desse mercado, dessa tecnologia, é gigantesca. Então, a gente consegue ver essas possibilidades nesses aplicativos que a gente utiliza, nessas startups que são criadas, às vezes, com foco primeiro no celular, para depois em outros dispositivos, depois para notebooks e PCs. Bom, a primeira parte dela vai ter uma história um pouquinho para a gente entender essa parte do dispositivos móveis, como é que foi a pré-história deles com o Nokia e outros celulares que no Brasil a gente chama de celular, né? Normal. E os celulares melhores a gente chama de smartphones. Nos Estados Unidos chama de dumb phones, porque smart seria o celular inteligente, com essas capacidades a mais. E o anterior era o celular que não era inteligente, que não tinha tantos aplicativos assim. Quer ver como durante a história isso mudou. Quer falar um pouco dos dispositivos atuais, e quando a gente fala dos dispositivos atuais, vocês vão ver que a gente está gravando essa aula, hoje é 4/3/2024, então amanhã essa aula já está desatualizada. É a mesma coisa com os dispositivos móveis. Eu comecei a desenvolver, a primeira vez que eu desenvolvi para dispositivos móveis foi em 2007, mais ou menos. Talvez alguns de vocês não eram nem nascidos, mas a gente usava o J2ME, que era um tipo de Java da época que hoje em dia nem sonha mais em existir. E mudou tudo completamente. Daqui a pouco vai lançar um outro, nasce um novo Steve Jobs, alteram tudo que a gente conhece e é assim mesmo. Então, a gente vai falar dos sistemas operacionais atuais, dos dispositivos atuais e dos principais componentes. Mas a gente tem que sempre tem que ser flexível nessa disciplina, porque tanto as mudanças que ela faz, que acontecem nesse mercado, são muito rápidas, absurdamente rápidas. Agora tem alguém desenvolvendo alguma coisa que não vai ser, que não é conhecida pelo público. E também entre os dispositivos. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, digitem aí no chat qual é a marca qual é o modelo do smartphone de vocês. Coloquem a marca e o modelo de preferência, para a gente perceber quão variado é isso. Mas ele não é completamente variado. A gente vai ver algumas
algumas especificidades desse mercado. Bom, o pessoal começou a falar aqui, Samsung A3, Poco F5, Pro, Motorola, iPhone, Xiaomi, LG. Então, eu vou dizer que mais ou menos há 10 anos atrás, se você falasse que você tinha um Xiaomi, ele era um celular de uma qualidade inferior. Hoje em dia, os Xiaomi estão dando um show. E daqui 10 anos, quem vai saber qual vai ser a marca que vai estar à frente? A Nokia já foi a maior marca, rapidinho a Apple destruiu ela e depois, logo depois, o Google, percebendo qual é a velocidade desse mercado e quão rápido eles tinham que agir, já começou a criar seu sistema operacional e por aí vai. O Hércules falou do Nokia tijolão. Você colocava uma capinha no celular, mas não sei por que a gente colocava uma capinha, porque se ele caísse no chão, quem quebrava era o chão, não era o celular. Hoje em dia, se você olhar feio para o celular, às vezes ele trinca a tela. E por quê? Mas você vê, naquela época, o importante para a Nokia não era ter uma tela touchscreen ou ter aplicativos. Era dificílimo instalar aplicativos. O meu primeiro smartphone foi um Nokia E63. Procurem aí no Google para vocês verem. Eles tinham um tecladinho. Eu adorei, paguei em 12 vezes ele. E o máximo que ele tinha Wi-Fi? Eu nem lembro se ele tinha Wi-Fi. Não, ele tinha Wi-Fi sim, mas o Wi-Fi era super caro. Enfim, todo mundo tem que ter. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender nessa disciplina é ter essa flexibilidade e essa adaptabilidade. Beleza, falamos dessa parte teórica e a gente vai direto para o desenvolvimento. E nessa parte vocês podem ficar tranquilos. Eu sei que você já tem uma base de desenvolvimento, mas a gente vai começar do zero em relação não à lógica de programação, mas em relação ao desenvolvimento. Então, já estão gravadas as aulas para instalar o ambiente de desenvolvimento, já estão gravadas as aulas que às vezes acontecem erros. Por quê? Porque os dispositivos móveis eles variam muito. Então, uma instalação, às vezes, para um Samsung pode ser diferente do Xiaomi. Vou cobrir essas diferenças também, mas obviamente não vou cobrir todas e qualquer marca que exista. Talvez vocês podem parecer com um celular russo e eu não vou saber instalar, mas podem sempre contar comigo ou com os professores mediadores para resolver esse tipo de pendência. Estando os dispositivos instalados, o ambiente, o IDE já instalado, funcionando, a gente começa o desenvolvimento. E o foco da disciplina vai ser na interface com o usuário, câmeras, arquivos locais e notificações. Você pode pensar assim, nossa, mas isso é uma coisa tão básica para uma disciplina, não é uma coisa tão legal. Não, professor, eu quero já mexer com, sei lá, GPS ou realidade aumentada. Aí eu vou falar, calma, jovem padawan. Se vocês pararem para olhar, peguem o celular de vocês aí e comecem a abrir os aplicativos que vocês gostam mais, que vocês têm instalado. Olha a diversidade de elementos de interface gráfica, botões, caixa de texto, scrolls, milhares de coisas. E então, por isso, a gente vai ter que se dedicar bastante tempo a isso. Os smartphones, eles têm essa capacidade, e uma das características mais importantes dele são essas telas touchscreen, que dão muita possibilidade. Se você parar para pensar, que a gente já está acostumado a usar computador e smartphone, mas você parar para pensar, um computador é algo super arcaico, né? Você pensar que o mouse, você usa um ou dois botões. Quem é gamer, que vai ter um mouse com vários botões mais específicos, mas no geral, para navegação, tem o botão da direita, da esquerda e o do meio. Enquanto o mouse, enquanto o celular, você tem diversas possibilidades de interação, inclusive visual. Alguns celulares você fala X, ele tira uma foto, você mostra a mão e fecha, ele tira uma foto também, etc. Mas, bom, o que interessa é que na disciplina a gente vai ver toda essa parte de interface com o usuário, câmeras, arquivos locais e notificações push. Vou abrir para fazer perguntas, mas eu já vou responder uma pergunta que vocês vão me perguntar. Como é que vão ser as avaliações? Vão ter 4 avaliações no AVA e uma presencial, ok? Essa dinâmica de avaliações pode mudar, mas se acaso mudar, eu vou passar para vocês os planos e como é que vai ser feito.
Então, primeiro, a gente deve ter uma avaliação na primeira parte, na primeiro 20 a 30% da disciplina sobre essa parte teórica. Depois a gente vai iniciar a parte prática, mais uma avaliação. Depois essa parte de interface com o usuário e começar a desenvolvê-la. Outra avaliação e a parte final com esses outros itens, arquivos, câmera, etc. Ok? Então ela vai ser bem prática para quem gosta de programar, como eu, vai adorar. O desenvolvimento do Android ele é muito fluido, é uma pilha de tecnologia muito estável e muito bem feita. As ferramentas de desenvolvimento são muito boas. Então, é bem gostoso de programar. Tem umas linguagens que são mais chatas, mais fáceis, umas mais difíceis. As nossas que nós vamos utilizar são bem tranquilas, beleza? Vou dar uma olhada aqui no chat para ver quais perguntas vocês têm. Beleza? O Janderson, professor, boa noite. Se ao invés de usar o React nativo para desenvolver, usar o Kotlin e o Jetpack composto sem problema, se desenvolve nativo. Então, o nosso desenvolvimento vai ser nativo. Quem não sabe o que é desenvolvimento nativo ou híbrido, não tem problema, mas o nosso desenvolvimento vai ser nativo por questões mercadológicas também, mas nada impede de depois nós fazermos. Nós vamos abordar o desenvolvimento híbrido, sim, devido à importância dele, mas vocês vão ver que nas aulas eu fiz uma pesquisa de mercado que mostrou que o desenvolvimento nativo ele é melhor para o mercado na colocação de vocês. Pelo que eu já perguntei aqui no chat, acho que só tem uma pessoa que tem o iPhone, que é o Sávio, que está offline. Todo mundo é Android, então a gente vai ter bastante desenvolvimento nativo para isso. Mas isso vai ser feito de uma maneira que quem desenvolver híbrido também vai ter capacidade de conseguir obter essas mesmas informações. Entendeu? A gente vai focar na parte prática, mas abordando bastante os meandros dos dispositivos. O Sávio está aqui. Beleza, valeu para mim que você estava offline, ok? Vou responder a pergunta do Paulo. Que tipo de ferramenta para a tecnologia a gente vai utilizar para fazer aplicativos? React, Kotlin, Java no Android Studio, Cordova, Blazor com NetMAUI. Perceberam que o Paulo já falou, mas não é sobre letrinhas, mas é quase isso. É uma... Do mesmo jeito que o pessoal dizem que os advogados têm um juridiquês, nós da TI e do desenvolvimento também temos. Então, nós vamos usar o Kotlin no Android Studio, justamente por causa disso. Ele tem essa possibilidade de desenvolver nativamente. O Kotlin tem uma outra vantagem. Faz um tempo já, se eu ver na aula de história, que a organização Android escolheu essa linguagem como de fato, a linguagem principal. Antes era desenvolvido em Java e ainda é desenvolvido em Java? Ainda é, mas o Kotlin está avançando demais no desenvolvimento de Java. Então não adianta eu ensinar uma coisa para vocês agora, que daqui a 6 meses o mercado não vai querer. E a grande vantagem, mais uma grande vantagem do Kotlin, é que ele é completamente interoperável com o Java. Então, se você pegou um código Java, colou no Android Studio com o Kotlin, ele funciona sem nenhum problema. Você não tem que fazer gambiarra, não tem que fazer adaptação, não tem que fazer nada. Ele simplesmente funciona, que é maravilhoso. E, além disso, o Kotlin ele é uma linguagem bem interessante para o estudante que já teve a base de conhecimento que vocês têm. Então, às vezes, se a gente fosse dar, não sei, um curso para os estudantes que já estão aprendendo Java direto. Java para web, Java para front-end, back-end, etc. Aí talvez seria mais interessante o Java. Mas o Kotlin, no nosso caso, fica bem mais interessante. E principalmente porque, não principalmente, mas uma das grandes vantagens é essa, ele é completamente interoperável, ele funciona certinho com o Java. Deixa eu ver. Já falaram de outros ambientes de desenvolvimento, de frameworks, Flutter, Yonk, não tem jeito. Toda hora surge um ambiente novo. Enquanto na informática é assim, né? Vocês veem, todo ano, por exemplo, o PHP. Todo ano falam que o PHP está morrendo. E faz aí 20 anos que ele está firme. Então, vamos lá. Deixa eu ver mais quem. O André Freitas falou sobre o back-end da aplicação e o front. Você desenvolve nos dois com isso.
E tem uma coisa que é maravilhosa para o Android Studio, com o Kotlin, com Java, mas com o Android Studio, o front-end você desenvolve utilizando uma interface em que você vai montando a tela. Então, você pode forçar, não é aconselhado, você pode, mas não deve. Você pode forçar, criar código com elementos de interface, um botão? Pode, mas não deve. É muito mais fácil você clicar no botão, arrastar e colocar ele numa interface. Vocês vão ver nas aulas, você desenha a tela diretamente no celular, né? Geralmente, diretamente na imagem do seu celular. Você desenha uma tela ali, você consegue salvar aquilo ali e mandar tanto para um emulador, que vocês vão ver que é isso nas aulas, que ele emula, ele finge que é um celular virtual que vai ficar na sua tela, como diretamente para o seu celular, tanto por cabo USB como por Wi-Fi. É excelente, é excelente. Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Bom, enquanto vocês digitam as perguntas, vale a pena reforçar algumas questões, algumas orientações, mas eu acho que todo mundo já sabe, que eu sou professor formador, eu estou criando material, vou ter essas aulas síncronas com vocês uma vez por mês, todas as datas já estão marcadas, é sempre nesse link. As aulas semanais são disponibilizadas semanalmente, claro, e qualquer tipo de. E nós temos as salas de contato com a coordenação, comigo e com os professores mediadores, mas o principal ponto de contato de vocês é com os professores mediadores. Eles que vão interagir com vocês, que vão tirar dúvidas, que vão resolver qualquer tipo de dificuldade, tudo bem? Então, olha, uma dica é sempre participem dos encontros síncronos com os professores mediadores. Porque vocês já são da área de informática, vocês já sabem que se deixar para fazer as coisas, no último momento, o seu notebook ele sente o cheiro do medo, ele sente a sua ansiedade e ele vai lá e dá pau naquele dia. É igual a impressora. Quando você tem que imprimir uma coisa muito importante, ela está sempre parada. Quando você não quer imprimir nada bom. Quando é uma coisa importante, é ali que ela vai dar problema, é ali que você vai ter dificuldades com ela. Então, aproveitem as aulas semanalmente, qualquer tipo de dúvida, já tem os fóruns de dúvida, de discussão, mande mensagem para os professores mediadores. Desculpa. Tem uma questão, conversem com eles e aproveitem esses momentos, tudo bem? Ô, Jonatas, para quem não tem conhecimento. Aliás, antes disso, outras pessoas perguntaram. Ah, Paulo, a gente vai usar o banco de dados interno do Android, então, né? Sim. Não nessa disciplina. Nas outras disciplinas, além de vocês usarem os bancos, aprenderem a usar os bancos de dados do Android, vocês vão ver como utilizar as APIs para desenvolvimento. Então, não só com dados locais, mas como dados que você vai conseguir pela nuvem. Outra pergunta do Paulo: não precisaremos então acessar a aplicação Android? Nas outras disciplinas que vocês vão utilizar mais, vocês vão usar agora, são as funções que o Android já tem mesmo para desenvolver essas partes de gráficas, de arquivos, de câmera, etc. O Jonatas, para quem não tem conhecimento de programação, consegue acompanhar o curso? Não. Vocês têm que ter um conhecimento de programação. Vocês já tiveram aula de programação, não tiveram? Sim, sim. Jonatas, você teve aula de desenvolvimento nesse curso? Mas, Jonatas, abre o microfone e me conta aí, como é que você não teve aula de desenvolvimento nesse curso? Vocês não aprenderam, acho que foi JavaScript, não foi que vocês aprenderam? Ah, então, quando eu falo de desenvolvimento, é JavaScript. A linguagem que a gente vai utilizar para o Android, o Kotlin, ela é altamente influenciada pelo JavaScript. Não altamente, mas a sintaxe dela, o jeito que você escreve ela,
ela é muito focada no JavaScript. E como eu disse, essa parte de interface é ótimo. Você desenha a interface e depois, claro, utiliza as funções dessa interface com o desenvolvimento. A Giane perguntou, não entendi sobre a questão Android. Vamos trabalhar com o sistema operacional Android? Esse sistema será do smartphone, certo? Certo. É o sistema que roda no smartphone de praticamente todo mundo que listou ali. Então, a gente vai conseguir desenvolver sem nenhum problema. Ó, Paulo, então deixa eu ver se eu entendi. Nessa disciplina, nós focaremos nos recursos do hardware e do aparelho celular, GPS, acelerômetro, câmera, etc. E de recursos disponíveis de Android, e não necessariamente dados em banco de dados, né? Praticamente tudo correto, Paulo. Nessa aula, a gente vai passar pela parte teórica nesses dispositivos de hardware, GPS, acelerômetro, câmera, e talvez até alguns que vocês não conheçam ainda, que às vezes até tem no celular, mas a gente não reconhece. Mas na hora do desenvolvimento, a gente não vai lidar com, por exemplo, o GPS. Para essa disciplina vai ser câmeras, arquivos locais, e notificações e principalmente interface. A interface com o usuário, como é uma área muito ampla, a gente não vai nem cobrar, nem ver cada um dos elementos de interface, porque eles são das dezenas, centenas, talvez. Mas a gente vai aprender como usar eles de maneira geral e permitir que você utilize todos esses sistemas. Gione falou, e quem tem iOS? Excelente pergunta, Gione. Quem tem o iOS, eu vou ver alguma maneira de você desenvolver o Android para ele, mas não tem problema. Por quê? Porque você consegue desenvolver para Android mesmo sem smartphone. Se alguém respondesse que fala, professor, eu tenho um celular que não é smartphone, não roda nada, ou o meu acabou de quebrar, não tem problema. A gente vai ter maneiras de rodar esse emulador, que é esse celular virtual, esse smartphone virtual, que roda no computador mesmo. Ó, o André Freitas Marques, deixa eu ver se eu entendi. Vamos programar em JavaScript, JS, que é JavaScript, né? Para que o mesmo seja compilado em Kotlin. É isso? Não. O Kotlin é uma linguagem própria, ele é interoperável, quer dizer, como eu posso explicar? Ele é completamente compatível com o Java. Mas Java e JavaScript são linguagens com uma sintaxe parecida, mas completamente diferentes. Mas a gente vai focar no Kotlin. O Paulo falou que tem iOS, acho que só compila o código se tiver um Mac. O problema de você desenvolver nativamente para o iOS é o quê? Você precisa ter um iPhone, você precisa ter um MacBook, e não pode ser um MacBook mais ou menos, porque ele precisa de um hardware bom. Eu acho que entre 8 e 16 GB de memória RAM, eu acho que no mínimo 8, então a gente só iriam deixar os ricos programando aqui, né? Estou brincando. Mas realmente a gente. O pré-requisito para desenvolver para iOS são muito maiores do que para Android. O Android, você tendo um computadorzinho que vai rodar o emulador, tudo funciona. Renato, as classes são como em Java? Sim. Se você quiser pegar uma classe em Java e colar no Android Studio, ele magicamente transforma em código para você. Em código nativo ainda por cima. Mas as classes o Kotlin, na verdade. O Kotlin é um Java sucinto. Para quem já programou em Java, percebeu que para você falar bom dia, tudo bem? No Java, você precisa de dezenas de linhas de código. Ele é bem verboso, que a gente chama, que é quando fala muito para fazer algumas coisas. O Kotlin, ele é igualzinho o Java, só que ele é direto no assunto. É. Edneivide Aguilar, desculpa se eu errei seu nome. Em algum momento vamos consumir na aplicação algum banco de dados sem ser na Cloud. Vamos sim. Não em desenvolvimento de aplicativos 1, é em desenvolvimento de aplicativos 2 que vocês vão fazer isso aí.
Os dados que você vai obter dos seus aplicativos vão ser através de arquivos e fotos, câmera. Então, se tiver arquivos locais, por exemplo, você quer obter os dados dele, a gente vai conseguir fazer nessa disciplina. Eu vou ensinar para vocês. Eu deixo uma pergunta do Renato aqui. Deixa eu passar. Então, ela é mais semelhante ao Java. Olha, o Kotlin, ele é um Java direto ao assunto. Ele é um Java muito mais simples. E, na minha opinião, muito mais poderoso. Aliás, não é na minha opinião, na opinião do Android, né? O Android Incorporated é uma empresa que faz parte do Alphabet, que é uma empresa que engloba o Google também. Mas é basicamente o Kotlin é um Java simplificado e muito mais legal de programar. Mais alguma pergunta? Enquanto alguém digita alguma pergunta, reforçando, participe dessas aulas síncronas mensalmente, participe dos encontros síncronos com professores mediadores. São dois, se eu não me engano, são 2 encontros síncronos semanais, então não deixe passar nenhum tipo de dúvida, tudo bem? Mesmo da parte teórica ou da parte prática. E acabem com as dúvidas assim que elas surgirem, porque acaba às vezes virando uma bola de neve. Uma duvidazinha que você tem numa programação de alguma coisa vai se adiando, ou você está com algum problema, não sei, para instalar o Android Studio, já procura o professor mediador. Você está dando um errozinho específico. Uma das aulas, logo depois da aula de instalação do Android Studio, eu mostro como resolver esse tipo de erro. E nessa aula, vocês vão se lembrar, ele é um tipo de erro mais, como eu posso dizer, bem específico para cada modelo de computador. Então, se você tem um Acer de um jeito, um Acer um pouco mais antigo de outro, um Asa de outro, eu vou ensinar de maneira geral e exemplificar como resolver esse problema. Renato perguntou se ele possui as mesmas ferramentas que o Java referentes à orientação a objetos. Sim. As mesmas ferramentas, e como o Android ele está focado no Kotlin, eles estão dando prioridade para as ferramentas do Kotlin, entendeu? O Kotlin, na minha opinião, vai ser uma das principais linguagens do futuro. Mas nem do futuro, do presente. Ela já está abocanhando o mercado Android, né? O Hércules já fez o favor de colocar as datas aí, mas está tudo no AVA, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que vocês estão sem dúvida, né? Bom, se vocês estiverem sem dúvidas, então eu vou encerrar a aula síncrona de hoje. Peraí, o Renato fez uma pergunta aqui. Aliás, o Janderson fez. Já tendo conta multiplataforma, tem que começar a aprender isso agora. É uma excelente ideia. Você aprender alguma coisa que hoje está caindo em desuso, é a certeza de que amanhã você estará em desuso. Tem que aprender hoje algo que está começando para amanhã já está engrenado. E o Kotlin não está começando. O Kotlin já está engrenado faz um bom tempo. Renato perguntou como é a questão da herança. Permite herança de mais de uma classe? Não. Kotlin é herança única. O André perguntou, professor, eu não entendi quando o senhor mencionou JavaScript. Vamos usar em algum momento? Não, não vamos usar JavaScript. O JavaScript, ele às vezes, ele é utilizado no desenvolvimento híbrido com alguns frameworks, por exemplo, no caso, para mobile, para desenvolvimento móvel, e não é o nosso caso. Nós vamos focar no desenvolvimento nativo. Tiago perguntou o que eu devo reforçar para poder acompanhar essa disciplina. Olha, não é nada específico que você deve reforçar de outras disciplinas.
acompanhe a disciplina semanalmente. Ah, se a gente está agora em março e vocês estão meio enferrujados com programação, dê uma programadinha em outras linguagens, JavaScript para vocês poderem relembrar. Tendo essa base, vocês vão voar com o Kotlin. Janderson perguntou, professor, você desenvolveu Android, já lançou apps na Play Store? Não, mas vocês vão aprender a lançar. Nossas aulas, como eu estou falando, elas são bem práticas. Então, vocês vão colocar, mostrar os aplicativos rodando no computador de vocês, rodando no celular de quem quiser e publicado na Play Store. Vai ser um excelente início de desenvolvimento mobile para vocês. O Paulo perguntou, para entregar os exercícios, deveremos utilizar o GitHub? Provavelmente não. Os exercícios provavelmente vão ser feitos de outra maneira. Eu estou vendo ainda com os professores mediadores, porque são eles que vão corrigir os exercícios, então a gente está conversando para fazer da melhor maneira possível isso. O André perguntou se tem tipagem. Tem. Tá. Renato perguntou como é a questão da tipagem. Renato, você está super avançado, né? Vai demorar mais de um mês e meio para isso, mas não se preocupem, tudo isso vai ser abordado na, no, nas aulas. E vai ser feito de uma maneira focando em quem já tem algum conhecimento de programação. Não avançado, claro que não, mas um conhecimento, por exemplo, para ver esse tipo de questões. Eu sei fazer um if na outra linguagem. Você vai ver que no Kotlin é mais fácil ainda. Eu aposto que no final dessa disciplina e das próximas, vocês vão ter vontade de abandonar as outras linguagens, de tão legal que o Kotlin é. Eu digo isso porque, olha, eu já programei em tudo. Programei tem uma linguagem chamada Haskell. Eu acho que dificilmente vocês conhecem, mas já programei. Ela é super difícil, só que super poderosa. Sabe o que o Kotlin fez? Pegou a parte poderosa do Haskell. Interessante, né? Ou tem linguagens, já desenvolvi em C, já desenvolvi PHP, JavaScript, o que vocês falarem. Delphi, Pascal, você conhece a linguagem Pascal? Tem Pascal, já desenvolvi em Lisp. A Kotlin foi a melhor linguagem que eu já vi na minha vida. Pelo menos a minha opinião, e olha que eu já falei isso com colegas que desenvolvem PHP, por exemplo, não, mas que PHP é muito mais flexível. Aí eu falei, não, olha, dá uma olhada no Kotlin. Aí ele falou, não, mas deve ser igual o Java, tem que escrever um montão de coisa para fazer uma coisa simples. Eu falei, não, pelo contrário. Você escreve pouquinho, não dá erro, é muito poderoso. Ah, mas eu tenho um código antigo de Java. Tudo bem, você vai lá, copia e cola. Ele interpreta na hora. Não, pô, o Sávio tá me zoando. COBOL, Sávio, eu não sou velho, mas nem tanto. Não, mas sou tão velho que eu já trabalhei com o pessoal do COBOL, acredito. O Renato perguntou se esse trem tem ligação com Java mesmo. Tem. A ideia do Android foi inteligentíssima. Eles falam, olha, o Java ele tem os problemas dele. Vamos fazer o que? Vamos abandonar o Java? De jeito nenhum. O que a gente vai fazer com aquela multidão de desenvolvedores que a gente tem? Vamos fazer uma linguagem resolvendo aqueles problemas do Java. Um dos problemas que eu já vejo muita gente falando, eu já fui javeiro, que é escrever um montão de coisa para fazer uma coisa simples. E eles resolveram isso aí, mas vou fazer o que com o código anterior? Não tem problema. Ele funciona completamente, completamente. O Hércules está falando que ele é o mais velho, não sei, eu tenho 43. E o Marcos André falou, e o Dart? O Dart eu não desenvolvi. Eu... o Hércules tem 51 aí. Como dizia o Chaves, não importa a idade interior.
Olha, está falando do Dart, é para o Flutter, o Dart é mais novo que o Kotlin, certo? Não sei. Eu sei que eu conheço o Flutter, a gente aborda nas primeiras. Deve estar na quarta aula que eu me lembro, está gravado já até. Mas a gente não entra em detalhes disso aí. Eu não sei. Isso, é. E aí, mais perguntas, pessoal? Paulo, nessa disciplina não. Paulo perguntou, a gente vai ver Flutter em algum momento? Nessa disciplina não. Porque. Não, tá. Corrigindo. Na quarta aula, eu acho que na quarta aula, por aí. Eu lembro que é antes da quinta. Eu cito ele, mas eu não abordo, não ensino como instalar, programar, etc. Falo quais são as características dele, etc. A quarta aula, deixa eu ver aqui. Ah, eu chutei bem. Não, lembrei bem. Na quarta aula mesmo, a gente vai ver esses desenvolvimentos que a gente tem de sistemas. Vou, inclusive, abordar desenvolvimento nativo para iPhone nela, mas eu mostro as características dela e na quarta aula vocês vão ver que tem uma gama muito grande de opções de desenvolvimento, cada uma com suas vantagens e outras desvantagens. O Kotlin, e com essa facilidade de desenho e de integração com o Java, ela é imbatível. E assim, não é uma opinião. Vocês podem procurar aí na internet, é um fato. Ele é imbatível quanto a isso. Vocês têm diversos outros ambientes de desenvolvimento? Tem um que é o CLI, alguma coisa CLI, eu não estou lembrando. Mas, enfim, é um cliente a linha de comando, para vocês terem ideia, para você desenvolver aplicativos. É muito mais fácil você ter o Visual Studio, você pega e arrasta e desenha a sua telinha do que ficar dando comando em linha de comando. Isso, ó, o Sávio matou. A gente fazer um overview das tecnologias possíveis e aprofundar em uma só. Porque, ó, vocês estão vendo? Para uma tecnologia só de tão poderosa, nós vamos precisar de 3 disciplinas. Tão poderosa. Mas no final dessa disciplina, seja. No final, não. Na metade dessa disciplina, vocês já vão estar com os aplicativos rodando no seu celular. No final dela, vocês vão estar com o aplicativo rodando no celular, publicando na Play Store. Agora, vocês não vão saber detalhes de todos os tipos de plataforma possíveis, etc., simplesmente porque é impossível. Né? Vocês vão ver na quarta aula, vão falar de tecnologias que eu, quando eu fui criar a aula, eu não sabia, que eram coisas tão novas, porque tem coisas tão em desenvolvimento ainda. Então, se você for tentar desenvolver um aplicativozinho, você vai conseguir fazer 1% que o Kotlin com o Visual Studio faz. Johnny, estou falando em grego, não tem problema. Daqui a pouquinho você vai estar falando grego, quer dizer, Kotlin. Não, Kotlin, Renato está perguntando se o Kotlin ainda tem mercado, então, Sam. Nossa Senhora. Quando vocês terminaram dessa disciplina, vocês colocam no LinkedIn de vocês, aquela rede social para mercado de trabalho, coloca lá, desenvolvimento básico, intermediário, depende, em Kotlin. Aí vocês vão ver um montão de gente buscando o seu currículo. O Renato, você me adicionou no LinkedIn? Beleza, depois eu adiciono todo mundo lá. Beleza, mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que não. Então, me dá aí 40 minutos de aula. Pessoal, então por hoje é só. Nós iremos ter mais momentos. Vocês terão ainda mais momentos como professores mediadores. Então aproveite a disciplina. É uma excelente disciplina, porque a tecnologia é legal de aprender. Tem algumas linguagens que são difíceis. Essa Lisp que eu falei para vocês, Deus me livre. Depois procure na internet um código Lisp para você ver.
O Kotlin é legal, o Visual Studio é um software ótimo como ideia. E o mercado abraça e pede e procura profissionais da área. E assim, vocês vão ver que não a gente vai saber algo que a gente vai saber algo que vai ter muito futuro ainda, muito. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima e aproveitem o curso. Até mais.